A versão do King James. Você tem a versão King James aí também? King James tem? Aleluia. Eu estou vendo na versão King James, é o rei Tiago. Rei Tiago, amém? Vamos colocar diante do Senhor. Olha o que diz aqui: justificados, nós temos paz com Deus. Então eu queria ler o primeiro versículo. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu estou em paz com Deus. Fala para quem está do seu lado: você está em paz com Deus. Fala, você tem certeza que Deus está em paz com você? Pergunta para ele se ele tem dúvida. Deus está em paz com você, porque a paz de Deus, ela está em Cristo Jesus. Por isso que alguém já fez isso? Você já viu que chegou? A paz do Senhor Jesus, meu irmão. O que você está declarando? É só um cumprimento, algo formal? Não, eu estou em paz, Ele está em paz comigo, e eu declaro a paz dEle para você também. É assim que nós fazemos. Então a primeira coisa para você entender na sua vida é que Deus está em paz com você, por causa de você, não por causa de Cristo Jesus. Então a minha fé é sempre baseada naquilo que Deus fez para Jesus, e não baseada no que eu sinto ou o que eu não sinto. Ah, pastor, hoje eu não estou em paz. Pode estar o mundo caindo ao seu redor, Deus continua em paz com você. E aí? Pode não acontecer o que você quer, Deus continua em paz com você. O problema é a sua forma de pensar, que leva você para aquilo que Deus está fazendo, e não o que você quer fazer. Então a primeira coisa aqui que ele diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Pastor, quando eu fui justificado pela fé? É quando você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você já foi justificado pela fé. Amém? Então você se tornou agora a justiça de Deus em Cristo. Então a tua fé está em Jesus, não em você, não no que você sente, não no que você faz. E se você faz algo fora da palavra de Deus, o pensamento seu é que está errado, porque está produzindo um comportamento errado. Os irmãos estão junto comigo? O seu comportamento errado é fruto de uma fé errada, de um pensamento errado, porque fé e pensamento são completamente ligados. Então, por causa da sua fé, por exemplo, aqui, irmãos, quem é português sabe o que eu vou dizer: laranja pela manhã é ouro, laranja à tarde o que? É prata, e laranja à noite. Comi uma laranja do Algarve ontem à noite, maravilhosa. Glória a Deus mesmo, foi bom mesmo. Meu filho viu. E aí, com esse pensamento, que cria em você? Eu não vou comer laranja à noite. Percebe? Então o pensamento de que laranja à noite mata. Por que esses irmãos acham que esse pensamento vem? Você quer ver o pensamento brasileiro? Quer ver? A manga com leite. Já viram? Quem aqui toma manga com leite de noite ainda, benção, batido? Quem não toma, irmão? Seja sincero. Seja sincero. Seja sincero. Mas de falar para você, e por que surgiu isso? Presta atenção, época de escravatura no Brasil, tinha muito leite, muita manga, os escravos estavam pegando leite e manga. Vamos criar um pensamento no meio da escravidão, para que não se produza isso. Lançaram um pensamento escravo, no meio dos escravos, e eles falavam: não, olha, morreu por causa do leite e da coisa. Está vendo aqui, ó? Aí chega alguém e fala: está vendo isso aí, ó? Morreu por causa do leite e da manga. O que vai causar nos outros? Medo. Hoje tem aí na internet, você já viu? Aquelas crianças, o pai pega a boneca e malha a boneca na frente do coisa, porque não come. A criança olha para aquilo e fala assim: está errado, pelo amor de Deus. Você está criando um pensamento que se ela não comer, você vai arrebentar com ela. Mas o diabo faz o tempo todo isso. No Alabama, presta atenção, no Alabama, nos Estados Unidos, 1867, foi tirada a escravidão. Abraham Lincoln morre.
há uma libertação completa nos Estados Unidos inteiro, mas o Alabama, que ficava no sul, não tinha vivido isso. Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento que eles tinham sido libertos. Como eles não tinham conhecimento que tinham sido libertos, eles ainda eram escravos, sendo que todo o país estava livre. Tem muitas vezes crente vivendo dessa forma. Deus já te libertou, a forma de pensar é de Cristo, mas você ainda está com a forma antiga. Laranja de noite mata, leite com manga mata. Os irmãos estão a perceber o que eu quero dizer? Então nós precisamos colocar, sempre o mundo vai estabelecer um monte de crenças, e aí o pensamento seu vai levar você a um comportamento, e às vezes o seu comportamento do pecado é porque você tem um pensamento contrário. Então nós não confrontamos pessoas, confrontamos pensamentos. E o pensamento contrário, ele precisa ser confrontado com a palavra de Deus, não com o que eu acho. Porque o que eu acho, eu tenho que colocar no meu bolso, mas eu tenho que pensar aquilo que Deus está pensando a nosso respeito. O meu pensamento tem que estar em linha, porque agora eu tenho fé, eu sou cristão, eu fui batizado na obra de Cristo. E ele vai falar isso no capítulo 5, 6 e 7 de Romanos. Ele vai dizer no caminho: eu fui justificado, não fui eu, a minha fé, a primeira coisa, me tornou justo. Então eu não sou justo por causa do meu comportamento, eu sou justo porque Ele é justo. Os irmãos estão junto comigo? Então a justiça que está na minha vida vem pela minha fé. Então eu acredito que alguém que era injusto, que sou eu, me tornei justo por causa das obras de Cristo. Então pela fé eu sou justo. Então muito pode a oração de um justo. Entende que meu pensamento tem que estar alinhado com isso? Porque senão eu fico completamente fora daquilo que Deus está falando para mim. Vamos continuar? Aqui ele disse ainda, olha: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé. Então como que eu consigo estar diante do Senhor Jesus Cristo? Pela fé. Então, por exemplo, quantos acreditam que Ele está aqui? Mas pastor, se eu não sentir um zurrupio aqui atrás, se alguém não rodar, se alguém não fizer, se alguém não tremer, se alguém não levantar os cabelos, eu não acredito. Então nós não andamos pelo que nós vemos, nós não andamos pelo que sentimos, mas nós andamos pelo que nós cremos. Ele disse o seguinte: você vai se reunir com o seu marido num culto, se vocês dois vêm em nome do Senhor Jesus, se você se reunir em meu nome, eu estarei presente. Ponto final, acabou. Não preciso de mais nada. Se alguém vai se arrepiar, se alguém não vai arrepiar, se alguém vai tremer, se alguém não vai tremer, se alguém vai acreditar, se o vizinho da direita acredita, se o da frente não acredita, Ele disse, Ele está aqui, ponto final. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso ter fé no que Ele falou. Eu não preciso ter fé no que eu estou sentindo. Irmãos, quantas vezes você foi trabalhar não acreditando nem no seu trabalho, difícil? Alguém já foi assim, não? Arrastando, de rasto. Alguém já foi? No seu rasto você foi deixando murmuração, você foi arrastando e deixando murmuração, reclamação, e foi falando. Alguém já foi assim ou só eu? Aí você chegou lá, aquele foi o melhor dia para você. Os irmãos percebem isso? Pastor, como é que você sabe que uma pessoa tem fé? É só conversar 5 minutos com ela, eu sei de onde que vem ou de onde não vai. 5 minutos. Nós precisamos ter fé no Senhor Jesus. Então ele fala, a sua fé, o acesso é pela fé. E ele diz o seguinte, olha, diz: esta graça no qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Isso aqui é muito importante você interpretar. Quando você pega aqui, você clica em cima dessa palavra glória aqui, ela quer dizer doxa. Doxa é o seguinte, a palavra doxa no original quer dizer pensamentos que Deus tem a seu respeito, e não pensamentos que Deus tem ou você tem a respeito de Deus. Por exemplo, tem alguém que colocou algo que não glorifica a Deus. Cuidado que a mão de Deus vai te pesar. Alguém já escutou isso ou não? A mão de Deus pesa. Você quer ver? Eu lembro de uma vez
Que alguém assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo? Já assistiu? Lembra da Cuca? Alguém lembra da Cuca? Eu lembro que eu li os livros, eu tinha coleção ali, e na coleção eu fui lendo os livros, foi onde eu fui introduzido na leitura. Cuidado que a Cuca te pega dali, te pega daqui. Quem que era? Um jacaré verde, com o rabo abanando para um lado para o outro, e às vezes você acha que Deus está pronto para te pegar, ele ficava, agora caiu, nossa, agora pegou. Quem diz que Deus é Deus que mata criancinhas? Quem diz que Deus fez guerras? Isso tudo é consequência do homem, irmãos. É o homem querendo ser Deus, é o homem querendo estar no lugar de Deus. E aqui, presta atenção, ele fala, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé. Então não tem outro jeito de viver o Novo Testamento se não for por fé. No Antigo Testamento você conseguia ir a Deus se você obedecesse, se você fosse muito obediente e não caísse em nenhum dos mandamentos. Mas agora no Novo Testamento você vai acessar a Deus pela fé. Se você acreditar em Jesus, você acessa o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? É um testamento de promessas que Deus tem para mim e para você. Eu tenho acesso a esse Senhor. Então, como filho, porque se você tem testamento, você tem que ser filho. Sim ou não? Mas e se eu cair no meio do testamento? Eu tenho um advogado. E tudo isso é diante do Pai, não é diante de nenhum juiz. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então ele fala assim, ó, por filho, agora, você, antigamente, quem estava no Antigo Testamento não era filho, porque não podia ser filho, porque o nome do Pai não foi revelado. No Antigo Testamento ninguém chama Deus de Pai, e se alguém falasse que Deus era Pai, irmãos, era apedrejado ali no meio de todo mundo. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele fala, perdoado seus pecados. Quem é esse para perdoar pecados, senão é Deus só que pode fazer isso? Quem é esse que fica falando que ele é filho de Deus? Irmão de blasfemou, vamos matar ele, porque eles estavam acostumados com a lei, com a obediência. Então eles faziam por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Ele fala para vocês estão tudo sepulcros caiados, você só tem aparência de viver e não consegue viver, porque o que está dentro está podre. Ele falava isso direto. Jesus confronta, você vai ver ele confrontando sempre esse tipo de religioso, e nós não somos religiosos, nós somos da fé. Eu e você somos da fé. E aí, presta atenção nisso, você vai perceber que ele fala assim, para ter um Novo Testamento e andar no Novo Testamento, você tem que acreditar que você é filho. Se você não acreditar que é filho de Deus, você não tem acesso ao testamento. Os irmãos estão junto comigo? Porque para ter acesso ao testamento, você tem que entender que você é filho, e não é qualquer filho, é filho amado. Por isso que quando Jesus chega e vai ser batizado, como eu e você somos batizados, eu e você fomos batizados, amém? Ele fala para você, olha, tem um batismo que é na morte e na ressurreição de Jesus. E assim que Jesus é batizado, no mesmo batismo nas águas, o céu se abre, e que uma voz que sai dali diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Se Deus fez assim com Jesus, Ele faz assim conosco, porque assim como Jesus, também nós somos. Então a partir dessa crença, nós nos tornamos filhos. Mas aí, pastor, acontece que eu sou filho, mas eu erro. Aí Jesus sai da posição de filho, presta atenção, não é que ele muda a posição, ele continua, mas ele também é advogado. E é para entender isso, se você ler, abre para mim, para você entender bem isso, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se não me engano o texto aqui. Olha o que diz aqui no texto. Eu estou falando da Bíblia para você, você precisa entender o que é essa nova aliança. Olha aqui, ok? 1,9, 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Ainda faltam o 8, acho que é o 8 ou o 7. É 2,1 do advogado? Vê se então para mim, então errei o texto aqui. Caros filhinhos, com essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém que ele está chamando como ali em cima? Ele não está chamando então o fulano, beltrano, filhinhos.
Vos escrevo para que não pequeis. Mas acontece às vezes de eu e você pecarmos. Aí ele fala o quê? Se eu e você pecarmos, alguém pecar, temos um advogado junto a quem? O mesmo Pai que te criou novamente, que te fez nascer de novo, tem um advogado junto a ele. Vocês irmãos percebem o texto? Nós precisamos de revelação nisso, porque senão você vai ficar condenado, acusado, culpado pelo pecado. E aí sempre alguém te acusa, condena e culpa, e você já acorda culpado, acorda condenado, acorda e você não consegue ser filho. Você quer pior ambiente, irmãos, para criar um filho? É um ambiente de briga, condenação, acusação, e dentro disso, toda hora ele é condenado, toda hora ele é acusado, toda hora ele é desse jeito. Os irmãos percebem isso ou não? Vou contar uma historinha para os irmãos. Teve 3 mulheres que foram para o inferno. Chegaram no inferno, elas tinham que fazer uma ligação lá do inferno. Uma delas ligou e tinha um valor para ser cobrado lá. E aí ela ficou lá tantos minutos falando no telefone. E veio a cobrança, falou: olha, você deve 1.200 euros. A outra ficou ali, mais um tanto, também falando, e falou para ela: vai ser cobrado de você 2.400 euros. Aí a terceira foi falar, ela falou: não vou ficar falando um tempão. E ficou um tempão falando lá no telefone. Aí foi cobrar dela, ela falou assim: não, de você é de graça. Falou de graça, falou que ligação local é de graça. Eu estou falando para os irmãos que você pertence ao céu. Irmãos, você foi tirado do império de trevas. O seu pecado foi removido, Jesus pagou o preço. A ligação sua, mesmo que pareça que está tudo um caos, mesmo que pareça que está tudo sem forma, mesmo que pareça que está tudo vazio, mesmo que pareça que as coisas estão todas destruídas, continua crendo que tem um Deus que não deixou você, que acredita em você, que te formou no ventre da sua mãe, que continua acreditando. Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, irmãos. Você vai entender aqui no texto, volta para mim lá, quando chegar Romanos 5:8, eu quero que você entenda bem o quanto Deus te ama, amém? Vamos esperar até 5:8. Olha o que ele diz: estamos firmados, na graça me firma, mas não é a lei que me firma, não é o meu comportamento que me firma, mas é a minha fé. Os irmãos estão juntos? O que me firma com Deus hoje é a minha fé, é o meu pensamento o tempo todo, que Ele não me abandona, que Ele me ama, que Ele está comigo, que Ele não me deixou, que Ele tem pensamentos bons a meu respeito, porque senão no final não vai ter glória a Deus, que é glorificar o Senhor. A minha confiança plena é a forma como Ele pensa para meu respeito, não é o que eu penso a respeito dEle. Eu preciso pegar o meu pensar e mudar por pensar dEle. Irmãos, Deus, o Espírito Santo não tem um pensamento de derrota a seu respeito, nenhum. E aí, irmãos, tem gente que acha: pastor, você não vai pregar sobre casamento? Irmãos, tem pregação melhor do que você entender de como Deus pensa a seu respeito do seu casamento. Pastor, você não vai falar sobre empreendedorismo aqui em cima? Irmãos, se você sabe como Deus pensa, sai para empreender, para você ver o que vai acontecer. Se você entende a forma como Deus pensa, você vai entender. Criação de filhos, irmãos, entra como Deus pensa a respeito dos seus filhos. Você começa a pensar: eles são herança do Senhor, Deus sonhou com eles, mas eles estão passando por essa situação, mas eu estou com eles, eu declaro sobre a vida deles. Eu começo a falar o que Deus pensa, a fé brota no meu coração. Eu não sei quem abriu o culto, mas abriu cheio de fé, com pensamentos corretos, falando corretamente. Aí você percebe a unção no lugar, aí vem alguém tirar ou levantar a oferta, com pensamentos corretos. Irmãos, ninguém chega aqui: Senhor, sou um pobre peregrino, Senhor, pelo amor de Deus, levanta essa oferta. Você entra com autoridade: eu sou filho, nascido de novo, eu sei quem é meu pai, eu sei que Ele não deve nada para ninguém, eu chego posicionado, Ele quer me curar, Ele quer me salvar, Ele quer estar comigo. Não entre com pensamento de derrota. Eu não aceito. Tem algumas coisas que eu não aceito sobre Portugal.
Quando eu falo Portugal, tu és nação bendita, tu és nação coroada. Eu não aceito, não é nação murmuradora, é nação que glorifica, é nação que louva, é nação que está com o Senhor. Eu só estou declarando, irmãos. Amém. É falta de educação você deixar alguém aplaudir sozinho. Então aplaude junto, vibra junto com o irmão. A minha preocupação é essa. Como que eu não consigo estar plenamente na glória de Deus? É porque o seu pensamento tem que ser o pensamento que Ele tem a seu respeito. Ele tem pensamentos bons a seu respeito, pensamentos de paz. Nós começamos com pensamentos de paz. Se Deus tem paz com você, irmãos, pode todo mundo fazer guerra com você, pode vir o inferno inteiro se levantando, Ele está em paz comigo. Eu não sei se você faz isso. Às vezes parece que o inferno inteiro se levantou. Tem gente que senta, às vezes eu entro aqui no culto e falo, tem gente que levantou, mas não é a pessoa, mas é o pensamento que está nela. Lá em casa acontece isso com você também. Você já chamou a atenção de quem é criança? Você já fez? Qual a primeira coisa que ela faz? Ontem nós tivemos um problema com a minha filha, chamamos a atenção da minha filha. Qual a primeira coisa que ela fez? Não é, Pepe? Filha, quem vem comer? Filha, vamos. Filha, por que você não está feliz? É porque não fez o que eu queria. Eu falo assim, filha, você entende que seu comportamento está errado? Aí ela falou assim, eu entendo. Então você entende também, filha, que você não vai conseguir ter acesso à sua célula, que é a célula que nós fomos lá, não é a célula dela, mas é a célula de Braga, que ela reclamou das outras crianças da célula. Eu falei, você está se sentindo melhor que elas? Então você não tem acesso, você nem merecedora é de estar lá. Você vai sentar e não vai participar dessa célula, porque você tem a sua célula. Ela começou a comparar as células. Falei, não tem condição de estar. Aí ela ficou do meu lado, lá na célula de adultos. Aí é chato. Falei, é. Aí no final ela foi brincar com todas as crianças lá na casa. Na hora da comunhão. Aí eu só virei para ela que fui. Falei, ô Jesus, Rogério, ajuda. Que a gente faz a posição de advogado do diabo às vezes. Falei, filha. Eu falei para ela, a célula é chata, mas para brincar é maravilhoso. Eu tenho que confrontar os pensamentos. O pensamento errado dela pode levar ela a ser um adulto completamente dessa forma, achando que ela é melhor, que ela não precisa estar com ninguém. E os irmãos entendem isso? Porque senão ela vai ter fé nela mesma. E a fé dela vai ser uma egocêntrica de um tamanho que ela não vai conseguir, ela não vai suportar. Ela vai olhar no espelho, ela vai perceber, eu não me gosto. Aí toda hora está mudando a frequência, todo mundo está mudando a aparência, não está contente com nada, não tem felicidade com nada, está sempre insatisfeito. Eu não quero isso no meu filho. Os irmãos percebem isso? Então a glória de Deus é a mesma coisa. Deus não quer isso em você. Deus não tem pensamentos de fracasso. A questão é que Ele está querendo coordenar a sua vida a partir de agora, que Ele é um Senhor da tua vida. Ele é Senhor da minha vida e na tua. Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Por isso que a glória é a confiança plena da glória de Deus. Quando eu troco a palavra glória aqui de Deus pela palavra pensamentos de Deus. Olha o que nós lemos aqui. E nos gloriamos na confiança plena dos pensamentos de Deus. Assim vai ter glória a Deus na sua vida. Muitos não conseguem dar glória a Deus porque não pensam como Deus pensa. E aí não tem fé. Eu não consigo ter fé para orar. Porque quando você abrir a sua boca, você vai começar a liberar o que está dentro do seu coração. A respeito do seu filho, a respeito do seu casamento. Alguém no começo do casamento aqui brigou ou só eu? Alguém fez, irmãos? Me ajuda aqui. Oh, obrigado, irmãos. Até tomar água. Eu fico expondo minha vida. Tem gente que fala, pastor, você expõe sua família toda.
Irmãos, olha o que aconteceu. Eu e a Karina tivemos um desentendimento. E eu falei, agora eu vou entrar com... Sabe quando você vai entalando? Alguém já teve isso? Vai subindo um sapo, depois um sapo, engole o outro, e aí vem aquele monte de sapaiada dentro de você. Alguém tem isso ou não? De repente, eu ia abrir minha boca para falar. O que eu fiz? Eu peguei, eu lembro disso, que eu tinha aprendido isso no Casados. Entupi minha boca com água, ou eu engolia, ou eu falava. Eu saí, e fui lá fora. Eu lembro que eu morava num lugar que tinha vizinhos, e você fica preocupado com o vizinho. Eu fico, irmãos, porque eu vou falar de Jesus para ele depois. Como é que vai ser? Ele escutou a briga, escutou todas. Alguém tem isso também? Oh Jesus, então me ajuda. Aí, lá fui eu. Cheguei lá fora, irmãos, comecei. Eu lembro que eu andava, era um corredor. Eu andava falando, meu casamento é cheio da unção de Deus. Deus vive na minha casa, minha mulher é cheia do Espírito Santo, minha mulher é virtuosa, meu casamento é cheio da graça do Senhor. Eu comecei a andar de um lado para o outro. O vizinho saiu lá fora, e o vizinho falou assim, glória a Deus, aleluia. Por causa que ele tem vindo, a atitude minha era o seguinte, naquela hora é falar minhas verdades, de pensamentos que não são os pensamentos que Deus tem a respeito dela. E eu ia arrebentar, porque eu a amo. Então quem a ama, se eu falasse algumas coisas naquele momento, eu achava que eu estava discipulando, eu ia estar destruindo tudo. Mas eu tenho que falar o que eu penso, senão eu fico com o ciricutico. Fica com o seu ciricutico, irmãos. Dá o seu negócio, vai urinar, vai beliscar a parede, mas deixa eu dizer para você, não precisa falar. Os irmãos estão junto comigo? Nunca fale aquilo que Deus não fala a respeito do irmão. Irmãos, Deus me deu minha esposa, eu vou ficar falando mal do que Deus me colocou, e ainda escolhi, irmão, oh, que incoerência. Não é falar de casamento isso, irmão? Não edifica? Fica mais fácil para você conduzir. Mas eu tenho que falar. Irmãos, fala para alguém, fala para o ar, fala para Deus, mas não para a pessoa destruindo a identidade da outra pessoa. Porque tem gente que é especialista em destruir identidade, e o Espírito Santo não faz isso. Mas esse não é a minha pregação, vamos continuar em frente. Vamos lá, aleluia. Olha o versículo 3, nós vamos até o 8, irmãos, amém? Para você não ficar ansioso. Mas somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, quando você estiver no meio da tribulação, é a maior dificuldade de você achar que Deus pensa e tem pensamentos de saída no meio da tua tribulação. Mesmo que você tenha feito. Você sabia disso? Mesmo que você gerou a tribulação, que às vezes acontece. Você já gerou a tribulação? Você não fez contrato com alguém, só de boca falou, o cara não cumpriu. Alguém já teve isso ou não? Oh Jesus, oh Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Jesus. Olha o que acontece, é tão interessante que eu preciso continuar a mesma coisa, nos gloriamos. Eu tenho que continuar pensando, doxa, os mesmos pensamentos que Deus continua pensando, mesmo no meio da tribulação. E aí ele continua, porque aprendemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Irmãos, Deus perseverou tanto conosco, que Ele demorou quase 4.000 anos para vir até nós. Depois do pecado de Adão, ele não sabia como descer, porque Deus, Ele é maior que todo o cosmos e o universo. Ele precisava se diminuir para entrar no ventre de uma mulher indefesa. Então ele pensou, ele perseverou, ele persevera. Você sabe que Deus persevera em estar junto com você? Você sabe que Deus persevera em estar perto de você? Todo dia Ele pensa em você. Todo dia Ele não se esqueceu de você, mas você acha que na tribulação Ele se esquece. Vamos entender um pouquinho mais? Olha no verso 4.
Olha o que ele diz: a perseverança produz caráter aprovado. O que é um caráter aprovado? É você ter um pensamento que Deus tem manifestado com as pessoas. Então, por exemplo, você fala assim: nossa, a pessoa mudou. Não é pirlim pim pim mudou, não é isso. É que algum pensamento dentro dela mudou. Isso é conversão. A sua forma às vezes de tratar, eu vou contar aqui um caso do Smith Wigglesworth. Alguém já viu? Smith Wigglesworth foi um encanador, bombeiro da Inglaterra, iletrado, que casou com uma professora. E essa professora foi servir ao Senhor. Quando ela foi servir ao Senhor, essa professora, ela tinha um comportamento que condizia com o que ela falava. Então ela era coerente, ela falava e se comportava, tinha uma distância muito curta. E o casamento dela foi provado, só que o marido dela não era convertido. Como é que eu vou converter meu marido? Um dia ele pegou e proibiu ela de ir para culto. Ela falou: olha, espera aí, até aqui eu sou submissa a você, mas a questão é que eu sou submissa a Deus, eu preciso estar no culto. Ela vem para o culto. Quando ela vai para o culto, presta atenção nisso, ele tranca a porta, deixa ela para fora no frio da Inglaterra. Ela dorme ali, no solar da porta, ali na soleira da porta dela fica ali, colocada naquele lugar. Ele acorda de manhã para ir trabalhar, passa por cima dela e fala: não, Smith, espera, não sai sem antes eu fazer o seu pequeno almoço. Isso irrita ele profundamente. Fala: mas por que você está me tratando desse jeito? Ela falou assim: porque Deus tem pensamentos bons, Smith, a seu respeito, e não sou eu que vou pensar de forma diferente. Os irmãos percebem? Isso é poderoso, irmãos. Quando nós entendemos que a perseverança vai produzir um caráter aprovado, o caráter é que o mundo precisa ver Cristo. Quando uma mulher faz isso, irmãos, presta atenção. Irmãos, eu falo para você, em sã consciência eu não faria isso nunca. Eu preciso de Cristo, eu preciso entender que Cristo está comigo para eu poder ter um pensamento muito mais elevado do que o mundo tem. Se você dormisse na soleira, o que você fala? Vou ligar para papai, vou ligar para mamãe. Sempre tem um lugar na casa, deve ter alguém para me colocar. Mas ela falou: meu lugar é do seu lado, Smith. Tanto é, irmãos, que isso não é colocado no livro dele. Ela morre, e Smith fala: eu não estou preparado para viver sem você. E esse homem, ele ressuscitou mais, se eu não me engano, 12 mortos. 12 mortos ele ressuscitou em toda a carreira dele de fé. Ele tinha um dom, é um dom de milagre, porque você precisa voltar. Ele pegou ela e ressuscitou ela quando ela morreu. Só que está escrito no livro, está lá nos anais da Inglaterra, você pode depois pesquisar. E é tão interessante que ela falou assim: Smith, o que você fez? Eu estava com Jesus, Smith. Eu estava com ele, que você me tirou de lá, Smith. Eu precisava de você. Ela falou: Smith, ora porque eu vou embora de novo. Eu estou só dizendo para você entender que dá para você formar perseverança e produzir um caráter aprovado. As pessoas estão precisando ver isso. Elas precisam ver o caráter de Cristo em nós, o caráter de Cristo aprovado em nós, não um caráter religioso, aquela cara de anjo barroco que está tudo em paz, o negócio não está, mas é alguém que vive algo poderoso da parte de Deus. Os irmãos estão junto comigo ou não? Olha o que ele diz ainda: e o caráter aprovado produz o quê? Confiança. Então as pessoas precisam confiar na igreja. Mas você fala mal da igreja, mas é a igreja que você vem. Aí você canta mal da igreja, na igreja que você vem, não dá para ficar falando mal. E nós sabemos que não dá para fazer isso. Nós estamos diante do Senhor, amém? Então a confiança produz o quê? E não nos decepciona. Quantas pessoas estão decepcionadas com liderança, decepcionadas com a igreja, decepcionadas com um monte de coisa? Por quê? Porque elas não entenderam que do pensamento de Deus é que vai produzir tudo isso. O caráter depois vai produzir a confiança, e a confiança não pode ser decepcionada. Eu não posso decepcionar, as pessoas acreditam em mim,
As pessoas colocam diante do Senhor: preciso continuar na minha fé. Seus filhos não podem ser decepcionados na sua fé, naquilo que você crê, naquilo que você está indo para frente, mesmo que seja o contrário do que eles estão fazendo. Você, líder, não pode decepcionar. Então entenda como Deus pensa a respeito da sua liderança e vá em frente. E não pare. Quantos estão junto comigo? Mas eu não vou decepcionar meu marido, minha esposa, não vou decepcionar, eu vou continuar crendo no meu casamento, mesmo que o outro não acredite. Os irmãos percebem isso, como a palavra de Deus está junto? Oh, irmãos, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você agora nasceu de novo, mas às vezes tem dois pensamentos, e às vezes um pensamento é contrário à sua natureza de novo nascido. Você só tem que aprender na igreja, a aprender a viver com a forma que você tem. Você agora tem só uma forma de viver, como filho, mas você não aprendeu a pensar como filho, e aí é que confronta todas as coisas. E aí é que Ele está dizendo para você: eu tenho o Espírito Santo em você, flua no Espírito, ande pelo Espírito, seja cheio do Espírito. Os irmãos são cheios do Espírito de alguma forma? Anda cheio do Espírito, irmão, se encha do Espírito, seja cheio do Espírito, falando, declarando. Irmão, quando você vai na sua empresa, seja cheio do Espírito, você chega lá, a unção está lá. Uma vez eu estava entrando no plantão, tinha lá uma enfermeira: não, esse plantão é terrível, na noite já teve 2 paradas, e não sei o que, olha lá o carrinho de parada, está todo destruído, já usaram a noradrenalina, ninguém repôs, e não sei o que, usaram não sei o que, também não repuseram, usaram ali não sei o que, e não repuseram, e agora, quem vai fazer isso? Irmão, aquilo foi me dando uma indignação dentro, que eu passei naquele lugar, não sei se... Irmãos, tem uma coisa que me dá um asco, é reclamação e murmuração. Vai me dando um negócio dentro assim, irmãos. Eu falei, eu passei naquele lugar, e eu estava aprendendo ainda a ter o caráter de Cristo. Eu não devia ter feito isso, mas cheguei naquele lugar e falei... Eu lembro que o plantão tinha pacientes lá. Falei, em nome do Senhor Jesus, esse vai ser o melhor plantão. Era um domingo, irmãos, dia 1º de janeiro. As pessoas descontentes ali, mas ninguém queria estar ali naquela UTI. Quem estava ali não queria estar ali. Aconteceu alguma coisa, eu preciso declarar, eu preciso entrar num ambiente diferente, numa frequência, como diz hoje, uma frequência diferente. A frequência ali é uma frequência de vibração do quê? De falar do que está dentro do coração, mas eu preciso entrar na frequência diferente. Eu lembro que nós terminamos aquele plantão no dia 1º, cada um trouxe um pouquinho de comida que sobrou da véspera, trouxeram peru, trouxeram carneiro, todo mundo levou para depois fazer uma ceia lá na hora do almoço, lá na UTI. E eu lembro que eu falei, e aí, o plantão está bom? A enfermeira falou, não. O plantão é abençoado. Terminamos às 7 horas da noite, o plantão terminou. Ela fez igual no exército, passando o plantão sem intercorrência. Não teve intercorrência. Os irmãos percebem que às vezes você precisa entender que você faz parte do reino e não mais do império da treva. Império de trevas, irmãos, tem murmuração, reclamação, uma série de coisas, mas o reino de Deus não tem isso. Os irmãos estão junto comigo ou não? Aleluia, vamos lá, o 6, olha diz, vamos chegando lá, já estamos encerrando, para você entender. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Agora ele vai começar a desenvolver, e agora eu quero que você pense nisso, nesse versículo 8, e nós vamos responder no versículo 8, olha lá, continua, olha o 6, em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, sabendo que é muito fácil que alguém se disponha a morrer por um justo, mas nós éramos justos? Nós éramos o quê? Pecadores.
Deus se dispôs a morrer por nós enquanto ainda éramos falhos, pecadores, distantes de Deus. Olha o que ele diz ainda, olha lá. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de se dispor à sua vida. Mas deixa eu dizer para você, irmãos, você era do império de trevas. Sua mãe dizia que você era bonitinho, mas você não é não. Sua mãe dizia que você não tinha nada de errado, mas você se conhece. Os irmãos estão junto comigo ou não? Você sabe, irmãos, eu sei de onde eu vim. Eu sei que se eu deixar minha carne entrar e os pensamentos da minha carne entrar, eu arrebento com tudo. Alguém está junto comigo ou não? E aí no 8 olha o 8, diz o seguinte no 8, 5, 8. E aí eu paro aqui com você para nós entendermos. 5, 8. Porém, Deus comprova seu amor. Deus está provando que Ele te amou. Ele já provou e não tem que provar mais nada. Tem gente ainda querendo que Deus prove alguma coisa. Eu lembro ontem uma irmã, a gente estava conversando, ela falou assim, Deus, ela pediu, prova que o Senhor me perdoou, me dando filhos. O Senhor não deu um, deu 2 já. Ele veio gêmeos, logo na primeira gravidez. É para provar? Você vai ver eu provar para você que eu te amo. Ele provou. Falou, Senhor, se eu fui perdoada, porque ela estava sendo acusada de não ter filhos, por causa de algo errado que ela fez. Olha aí. Mulher de Deus, mulher cheia do Espírito Santo. Aí ela faz essa oração para Deus. Irmãos, uma oração, às vezes, que você parece de uma forma, de outra, é de um apelo do coração. E Deus ouve e manda 2 filhos de uma vez. Fala, não é para tanto, então você é perdoada 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ele só olha que ele estava dizendo isso para ela. Ele estava dizendo, você é completamente perdoado, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou só falando para você que não veio só em uma dose não. Você é perdoada em Deus, você é perdoada em Cristo Jesus, você é perdoado. Então olha que importante isso. Não é poderoso isso, irmãos? Deus comprovou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar quando? Você acha que Deus morreu enquanto você veio bonitinho? Você já viu gente falando assim, irmão? Deixa eu melhorar a minha vida, depois eu vou para a igreja. Já viu? Deixa eu dar uma santificada, deixa eu dar uma maquiagem aqui, depois eu frequento a igreja. Eu vou liderar, depois deixa eu melhorar aqui, deixa eu parar de fazer algo, depois eu vou liderar. Pensamento errado. Assuma a sua posição nessa terra. Português, estrangeiro que cá está. Assuma a sua postura. Nós temos gente para evangelizar, tem alguém para trazer para Cristo. Nós precisamos trazer pessoas. Nós vamos entrar em jejum e oração. Vamos colocar 21 dias. Coloca um alvo de alguém. A dona Esperança aqui. Amém? A dona Esperança dá um testemunho na célula dela. Posso falar? Já falei. Ela dá o testemunho na célula dela. Tinha alguém que não queria ir para o encontro. Já está inscrita, a primeira pessoa do encontro, já do dia 13 e 14. Aí você fala, por quê? Por causa do testemunho. Da festa. Fizeram festa no que Deus está fazendo festa. Porque tem gente que faz festa no que Deus não faz festa. Mas fizeram festa no que Deus está fazendo festa. Deus faz festa em um convertido que tem. E ela aceita Jesus e vai para a célula dela. Quando chega na célula dela tem uma festa da esperança. Não é porque ela chama esperança, mas a festa chama esperança. E chegou lá e Deus fez algo. A questão é falar, tem que fazer festa, pastor, tem que fazer isso. Deixa eu dizer para você, se Deus faz festa, nós fazemos festa. Se Deus se alegra com a salvação de um, nós nos alegramos também. Se Deus se alegra, eu tenho que pensar como Deus pensa. Irmãos, no céu vai ter muita festa. Você que não gosta de festa, você que não gosta de muito barulho, deixa eu dizer para você, no céu vai ter muito louvor, muita adoração. Amém. Isso está na Bíblia. Então eu colocando para você. Só vai ter 30 minutos de silêncio. A Bíblia fala, vai ter 30 minutos de silêncio. Por causa do Cordeiro. Mas depois dos 30 minutos de silêncio, uau,
Apocalipse fala sobre isso. Você imagina, irmãos, celebrando, festejando, e suas roupas são roupas de núpcias, roupas maravilhosas, roupas diante do Senhor, não tem mais pensamento, você não conhece mais seu marido, nem seu marido te conhece mais, não conhece, vai saber que tiveram ali juntos, vamos colocar, que não vai saber que é seu marido, só isso, vai conhecer a pessoa, mas não vai saber. Então, enquanto você está aqui na terra com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, viva o propósito que Deus tem, porque lá não vai dar mais tempo, lá vai ser só o noivo, todo o foco é para o noivo, todo o foco é para o cordeiro, toda a igreja vai estar voltada para ele, por isso que não tem mais casamento lá, porque lá é o maior casamento do século, e vai ser tudo focado no maior noivo de todos, no maior noivo de todas as coisas, e é por isso que nós já estamos aprendendo a louvar aqui, para que quando chegarmos lá, nós vamos engrandecer a Ele. Por isso que nós precisamos aqui, tem pensamentos de fé, porque eu não vou precisar de fé lá em cima eu vou ver face a face, lá em cima eu vou ver conforme o Senhor disse que seria, lá em cima vou estar eu e Ele. Os irmãos percebem isso? Mas isso é loucura, por causa de Nietzsche fala assim, Aristóteles falou daquele jeito. Deixa eu dizer para você, irmãos, eu não sei onde Nietzsche e Aristóteles estão, se eles não creem em Jesus, eles estão no inferno, mas eu prefiro acreditar em aquele que fez, aquele que está. Eu não sou alguém que não estudou, eu fui até um mestrado, a minha preocupação é que você entenda isso, e você não tenha pensamentos que são pensamentos contrários àquilo que Deus está falando para você. Cuidado para não se perder, porque Ele está dizendo o seguinte: olha, eu provei que eu te amo, eu provei que eu estou com você, então nunca mais acredite que Deus te abandonou, ou que Deus te deixou por causa de algo que você fez. Mas isso vai produzir comportamento errado? Não vai, pelo contrário, vai ter muita gente que vai voltar e vai entender, porque Deus vai te constranger em alguma situação para você voltar. O amor constrange, irmãos. Ele está dizendo, o Espírito Santo foi derramado, o amor de Deus foi derramado, Cristo morreu em benefício. Eu queria chamar alguém para o teclado. Quem que está hoje? É que, para variar o Sedote, né? É que sempre às vezes são as mesmas pessoas. Tem pessoas aqui que tocam, podia estar outro tocando aqui comigo, porque ele recebe galardão, e muitas vezes que está sentado aí, toca também, não recebe, só para a gente se louvar e servir ao Senhor. Tem gente aqui que toca, só falando um apelo aqui para os irmãos também, não sei porque eu estou falando isso também, mas ok, mas talvez seja para mais músicos, só para você entender que todos podem servir ao Senhor, todos podem adorar o Senhor, amém? Fala glória a Deus. Fala, vamos ter uma semana abençoada. Não quero terminar assim não, às vezes termino com você pensando. Não sei, eu queria que você ficasse de pé. Uma pessoa que está aí com você, fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Enquanto eu era pecador, o Senhor provou que o Senhor enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho. Eu não merecia. Ele fala, eu tenho paz. Ele tem paz comigo, Ele tem paz com você. E eu começo a minha semana crendo nisso. Fala para Ele, levante sua mão, feche seus olhos, não fique indiferente. Começa a conversar, a falar com Ele. Fala, Senhor, essa é a nossa semana. Haverá uma virada financeira. Haverá uma virada financeira e as preocupações, elas começam a sair. Aleluia. Tão desejado aqui. Oh, com a glória há de vir. Esse pensamento de Deus se manifestará nessa semana sobre você, se manifestará. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar.
buscar. Não é na sua suficiência, eu não sou daqui. E deixa Ele te pegar, deixa Ele te conduzir. Toda acusação e toda culpa sai. Declara: Yeshua, Yeshua. Guardado, Ele vem me buscar. Você e sua casa, Yeshua. Oportunidade aqui. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus hoje? Tem alguém aqui que quer recebê-lo como Senhor e Salvador? Levante sua mão aonde você está. Vem aqui, filha, vem aqui. Tem mais alguém que quer aceitar e receber o Senhor como Senhor e Salvador? Tem alguém? Levante sua mão. Se alguém levantou a mão do seu lado, conduza essa pessoa aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Qual o seu nome, querida? Juliana. Amém. Vamos colocar a Juliana diante do Senhor. Nós declaramos hoje a salvação. Você vai orar comigo, Juliana, assim, perante a igreja do Senhor que te ama. É do Senhor isso. É o Espírito Santo. Talvez você tente controlar até pelo seu temperamento e não consegue. É porque é o Espírito Santo quem faz isso em você agora. Isso tudo quem te trouxe até aqui foi Deus. Quem está mexendo com você na palavra foi o Senhor. E é o Senhor quem está te conduzindo agora para se tornar filha de uma vez por todas. Ele vai fazer você nascer de novo, Juliana. Amém? Amém. Qual o seu nome? Rosemary. Amém. Vamos colocar, você recebe o Senhor hoje como Senhor Salvador? Eu queria que você fizesse essa oração comigo. Fala assim: eu, Juliana, eu, Rosemary, recebo a Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo da forma como vivia e agora aceito a forma de viver do Senhor Jesus. Eu agora vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Nós assim declaramos sobre vocês a vida do Senhor. Fala assim: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador e suficiente Deus na minha vida. Amém? Vamos orar por elas em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Pai, nós declaramos que as suas filhas pertencem ao Senhor Jesus. É o Senhor quem cuida, e o Senhor foi quem as trouxe nesse lugar. Nós guardamos a mente e as emoções delas e declaramos que é o Senhor mesmo quem traz salvação. É o Senhor quem vem com poder e graça. É o Senhor quem santifica, separa, no nome de Jesus. Nós assim declaramos. Juliana, seja bem-vinda. Rosemary, seja bem-vinda ao reino. Sejam bem-vindas como filhas. Sejam bem-vindas como mulheres que são amadas da parte do Senhor, que não são abandonadas, que são colocadas diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queria apresentar para vocês a família de vocês aqui atrás. Apresenta a família. Aleluia. Deixa eu só dizer algo para você. Aqui nós somos filhos. Tem portugueses brasileiros e tem defeitos, mas está dentro da arca. Não dá para sair da arca que não tem salvação. Cristo é a nossa arca. Amém? Então eu queria que você tivesse uma semana abençoada. Assim, com a sua mão, estenda a sua mão. Pai de amor, nós declaramos que
A bênção é a parte do Senhor sobre nós. O Senhor tem nos abençoado, e pela obra da cruz, pelo poder da cruz, pela obra ressuscitadora da cruz, pela obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, declaramos uma semana abençoada. Que você seja curado agora de toda enfermidade, que todo mal-estar cesse agora, que você seja liberto agora em nome de Jesus dos seus pensamentos, em nome de Jesus seus pensamentos sejam para o alto, que você seja alguém chamado para glorificar ao Senhor e dar glórias ao Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, amém, aleluia. Cante assim: Yeshua, o Messias, Ele vem. Fala isso para quem está do seu lado, fala assim: